Olá, meu nome é Marcos Adriano Infantozzi. Todo o meu trabalho está voltado a você voltar a se identificar com o teu ser. E hoje eu vou introduzir a integridade do ser. E eu sempre gosto de lembrar que para que a gente entenda a consciência em que nós estamos, nós precisamos lembrar do início de onde nós viemos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, como vocês estão vendo aqui na tela ao fundo, essa imagem. Ela retrata o ato da criação. Isso quer dizer que o início da nossa jornada dentro dessa dimensão da forma. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um diálogo entre Michelangelo e o Papa Júlio II, onde o Papa está questionando a forma que Michelangelo pintou e retratou Adão, o primeiro homem, para a gente voltar ao início da nossa existência como um ser espiritual. Então, um minutinho, vamos lá. The new made Adam. And this is how you see man. Noble, beautiful, unafraid. How else should I see him? As he is. Corrupt and evil. His hands dripping with blood, destined for damnation. Your painting is beautiful but false. How did you arrive at this? I thought my idea for the panel was that man's evil he learned from himself, not from God. Yeah. I wanted to paint man as he was first created. Innocent, still free of sin. Grateful for the gift of life. The gift of life. Eu gostaria de rever com vocês um diálogo entre o Papa e o Michelangelo, especificamente quando eles falam sobre Adão. Então, Michelangelo retrata Adão como nobre, bonito, destemível, inocente, ainda livre de pecado e grato pela dádiva da vida. E o Papa diz que a pintura é falsa porque, na visão do Papa, ele diz que o homem é corrupto e maligno, e as mãos com sangue destinado à danação. E, na sequência, Michelangelo diz: eu quis pintar o homem como ele foi primeiramente criado. O mal, ele aprendeu consigo mesmo, não com Deus. Então, vamos fazer um revolvimento interessante nesse início. Vamos lembrar que, no início, no ato da criação, nós estávamos 100% na consciência da alma e 0% de consciência do corpo. Nós entramos aonde? Num ciclo de reencarnações. E nós começamos a viver diversos papéis e, nessa trajetória, nós desconectamos dessa consciência una e começamos a esquecer da nossa verdadeira identidade como um ser de luz e passamos a viver na ilusão de sermos apenas o nosso corpo e passamos a nos reconhecer apenas nos nossos papéis. Então, qual é a questão? Como está a nossa consciência do nosso ser quando a gente se desconectou e entrou no mundo da ilusão? Nós temos, basicamente, esses 5 corpos que nós vamos comentar hoje. Se você for ver, esse E é o nosso E verdadeiro, a nossa essência. Então, ele representa apenas 3%. Porque ao redor vocês estão vendo que existe um exército. Isso quer dizer todos os meus pensamentos, sentimentos que estão aprisionados no meu corpo físico, mental e emocional. Então, o meu corpo espiritual e etérico, eles estão basicamente numa consciência muito pequena. Porque quando a gente entrou no mundo da forma, eu comecei a viver a autoimagem que eu criei. Quando a gente fala consciência do corpo e autoimagem, é quando você se justifica ter tomado uma atitude, porque esse é meu gênio, esse é meu temperamento. Não. Você não é o seu gênio, você não é o seu temperamento, você é como Deus te criou.
Não se esqueça que o ato da criação foi um ato de amor. Então, integridade do ser, eu preciso começar a ter consciência desses corpos, tá claro? Vamos mais a fundo nessa questão da integridade que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Uma outra tela, para que a gente possa entender um pouco mais. Então, vamos ver agora numa estrutura de pirâmide. Nós temos embaixo o corpo físico, mental e emocional. Só que nós temos essa linha divisória que ela me eleva à consciência espiritual, que é o meu corpo etérico e espiritual. Eu gosto de usar um link quando a neurociência diz que a gente desconhece, temos só 3% e desconhecemos 97%. E eu vejo que na consciência da espiritualidade, o mundo está 97% aprisionado dentro desses 3 corpos, no nosso papel, no meu gênio, no meu temperamento, nas minhas frustrações, nos meus traumas, e muito pouco no campo etérico e espiritual. Então, integridade do ser numa era quântica é justamente esse retorno ao início. O que eu gostaria que você ficasse em mente com esse link, que é uma âncora com essa imagem, que quando você se perder no mundo por alguma questão do teu ego, algum desafio do mundo, você se volte em silêncio, em estado meditativo e lembra a você mesmo quem eu sou, da onde eu vim. Eu sou como Deus me criou. O ato da criação é um ato de amor. A essência do meu ser é amor. Então, por que eu estou na raiva? Por que eu estou na vingança? Por que eu estou lutando pela minha honra? Isso não diz respeito à essência do teu ser, mas sim ao seu papel. Então, este é um movimento de a gente se reintegrar à verdade do nosso ser. Prosseguindo aqui, eu gostaria também de compartilhar uma outra referência que a gente tem. Nós, terapeutas, usamos bastante essa imagem do iceberg. O que eu vejo do lado de fora de uma pessoa ou de mim mesmo é o meu corpo físico, o meu mental, o meu emocional, né? Eu olho para o espelho de manhã, o que eu vejo? Simplesmente a forma. E o corpo etérico e o corpo espiritual, ele está no meu corpo interno, no meu corpo sutil. Então, quando é que eu acesso? Na meditação, no silêncio, eu me volto para dentro dessa consciência etérica e espiritual. Qual é a grande questão aqui? Vamos ver o que aconteceu. Quando saímos da consciência 100% de ser como Deus me criou e começamos a entrar no ciclo das reencarnações, a gente começou a se identificar com o corpo. Hoje, nós temos 97% consciência do Marcos Adriano, então eu funciono em cima das minhas emoções, dos meus traumas, das minhas carências afetivas, e eu vivo muito pouco no meu corpo etérico e espiritual. Então, o que é esse movimento dessa transição planetária? Será que não é um requestionamento de quem realmente nós somos? O que tem valor para que a gente possa reavaliar a nossa jornada pós-pandemia, por exemplo? Outra questão que eu queria colocar aqui para vocês, compartilhar, é um diálogo entre Jesus e Judas, onde eles estão, Judas questionando a Jesus a questão do alicerce da vida. Vamos ouvir esse diálogo aqui. We both want the same thing. You do? You want freedom for Israel? No. I want freedom for the soul. No, that's what I can't accept. That's not the same thing. It's not the same thing. First you free the body, then you free the spirit. The Romans come first. You don't build a house from the roof down. You build it from the foundation up. The foundation is the soul. The foundation is the body. That's where you must begin. No, if you don't change the spirit first, change what's inside, then you're only going to replace the Romans with somebody else, and nothing ever changes. Even if you're victorious, you'll still be filled with the poison. You've got to break the chain of evil.
How do you change then? With love. Muito bom. Então vamos pegar aqui a mensagem de Jesus. Se você não muda o espírito, mudando o que tem dentro, então você só está trocando os romanos por outras pessoas, sem mudar nada. E aí, olha que interessante. Então Judas pergunta, então como se pode mudar? Com amor. Então, eu gostaria de dar um exemplo prático sobre isso. Às vezes a gente trabalha num local onde a gente tem um desafio ou com o colega ou com o chefe, e a gente fala, eu vou pedir demissão, eu não aguento mais, e aí pede demissão e muda de empresa. O que acontece uma semana depois? Você vira para você e diz, nossa, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque eu peguei uma pessoa mais desafiadora ainda. Tá claro? Qual é a grande questão? A gente quer fazer mudança do lado de fora e não do lado de dentro. E uma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Ame seu inimigo. O que isso quer dizer? Nós não temos inimigos, nós temos mestres. Então, quando você encontrar uma pessoa que te desafia o teu próprio ego, não fuja dela. Procure olhar como um mestre, o que eu tenho que aprender com isso. Quem entra num caminho em busca da integridade, em busca do ser, não vai começar a ficar dando porquês e buscando respostas do lado de fora. Ele vai começar a se voltar a buscar as respostas dentro de si mesmo. Isso é o caminho da espiritualidade, isso é o caminho de se integrar ao teu verdadeiro ser. Ok? Então, vamos prosseguir revolvimento que eu queria compartilhar com vocês, que é, qual é a mensagem da pandemia? O primeiro movimento da pandemia foi o quê? Voltar para casa. Voltar para casa, numa visão quântica, numa visão espiritual, é voltar este movimento para dentro de nós. A dificuldade que a gente percebe do mundo das pessoas é que você imagina que a minha vida funcionava na agenda do mundo, de um dia para o outro, não tem mais essa agenda. E aí eu me dou conta que eu não tenho a minha agenda pessoal. Sim, eu tenho agenda de ir para academia, coisas para o corpo, mas eu não tenho uma agenda para me conhecer, estar com o meu ser. E outra mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Solidão não é eu não ter ninguém. Solidão é eu não ter a mim. Então, isso me faz eu entender porque as pessoas estão muito mal com elas. Porque elas esqueceram de buscar a primeira relação que não poderia jamais ser esquecida, que é com ela mesma. Eu quero deixar aqui a mensagem de você, pós-pandemia, buscar essa integridade do teu ser. Eu trabalho com um curso em milagres, que é a minha ferramenta de poder estar com os grupos alimentando a consciência da nossa mente correta, que vai me levar a essa integridade do meu ser. E 3 perguntas que eu gostaria que você fizesse daqui para frente, antes de tomar qualquer decisão. Quando você estiver na raiva, quando você estiver chutando o pau da barraca, pergunta antes, eu vou ficar em paz se eu responder esse e-mail? Eu vou ficar em paz se eu ligar para a pessoa? Segundo, eu vou me aprisionar no mundo? E terceiro, isso tem valor? Essa é outra pergunta profunda. Quando eu começo no caminho da espiritualidade, eu vou começar a dar valor ao que tem valor. E escrevam aí, a paz tem muito valor. A paz é a religião da alma. E quando eu preservo a minha paz, eu estou preservando essa integridade com o meu corpo etérico e espiritual. Então, eu desejo aí para vocês uma excelente jornada aí com esses encontros que vão ter. E fica aí a minha mensagem. O meu YouTube é Marcos Adriano Infantozzi. Vocês podem acompanhar as lives que tem toda segunda-feira, gravadas com inspirações de Um Curso em Milagres. Eu sou cinéfilo, vocês viram que eu trabalho com filmes durante a apresentação,
Então, eu tenho vários retiros com filmes para você buscar essa integridade do teu ser. Convido aí para que você possa, em algum momento, nos encontrarmos. Então, namastê, Om Shanti e gratidão.